Boa noite a todos. Hoje, dia 27 de setembro de 2021, daremos início à 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Não está presente ainda. Vereador Inês Satio Kuyama Kawamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Presente. Vereador Renato Souza Machado. Ainda não está presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Presente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura de expediente executivo. Deixa eu entender aqui para corrigir. Expediente do Executivo. Ofício número 50/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o veto integral ao autógrafo número 09/2021, referente ao projeto de lei número 09/2021, que dispõe sobre o direito de toda mulher no âmbito municipal à investigação e ao exame genético que detecta a trombofilia. Ofício número 48/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei complementar número 74/2021, que altera o artigo 22 da Lei 69/93, que institui o Código de Posturas do Município de Registro e dá outras providências. Ofício número 45/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1925/2021, que institui a Comissão Permanente de Negociação e dá outras providências. Ofício número 46/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1926/2021, que dispõe sobre a criação e denominação da estrada municipal que liga o bairro Lajeado ao bairro Ribeirão Branco das Palmeiras, zona rural do município e comarca de Registro, Estado de São Paulo. Projeto em geral, vetos, ofícios, encaminhamento balancete, encaminha as comissões permanentes. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura de expediente dos senhores vereadores. Propositura dos senhores vereadores. Projetos de lei. Projeto de lei 34/2021 do vereador Fábio Cardoso Júnior e vereador Renato de Souza Machado institui a campanha Agosto Lilás no município de Registro como mês de proteção à mulher, a ser dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Projeto 35/2021 da mesa diretora altera dispositivo da Lei 1546, de 29 de setembro de 2015, que dispõe sobre estágio de estudantes na Câmara Municipal de Registro. Projeto 36/2021 do vereador José Lopes dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nas vias públicas da cidade e dá outras providências. Projetos em geral, encaminha as comissões permanentes. Moção 66/2021 do vereador Fábio Cardoso Júnior, moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo pela construção de um prédio próprio para ETEC Registro. Moções outras encaminho para a ordem do dia.
Requerimentos 143/2021, do vereador Renato Souza Machado, requer que sejam solicitadas informações ao Questão de senhor... ordem, senhor presidente. O vereador acho que não está Pela presente. ordem, nobre. O vereador não está presente, né? Vereador Renato, prejudicado pela ausência do vereador. Requerimento 143/2021, 144/2021. Requerimento 145/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações ao prefeito municipal a respeito da situação jurídica atual do trecho do Jardim Valeri, que compreende as ruas 1 a 7 da Avenida Barra do Juquiá. Requerimento 146/2021, do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal, no sentido de que informe a esta Casa de Leis o porquê do ônibus que faz a linha Capinzal de Cima deixou de fazer o itinerário até o ponto final. Requerimento 147/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações à Prefeitura Municipal de Registro acerca da autorização para a supressão da árvore flamboyant, árvore centenária localizada no terreno da sede da Secretaria Estadual de Agricultura, localizada na Avenida Wilde José de Souza, 403, na Vila Tupi. Requerimento 148/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas informações à CETESB, Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, Agência de Registro, acerca de eventual autorização para a supressão da árvore flamboyant, árvore centenária localizada no terreno da sede da Secretaria Estadual de Agricultura, localizada na Avenida Wilde José de Souza, 403, Vila Tupi. Em tendo sido emitida a autorização para a supressão, requer-se cópia do documento. Requerimento 149/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requer na forma regimental ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que solicite à secretaria competente informações sobre qual o procedimento a ser seguido especificamente qual o procedimento a ser seguido quando da necessidade de supressão de vegetação, especificamente uma árvore exótica localizada em terreno particular, em área urbana do município de Registro, em decorrência de uma construção a ser feita no local. Requerimentos. Oi, boa noite. A presença do vereador Renato, faremos a leitura do seu trabalho do requerimento. Requerimento 143/2021, do vereador Renato Souza Machado, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito no sentido de responder os seguintes questionamentos. Quais foram as atividades online ou presenciais realizadas pela Secretaria de Esportes com o intuito de fomentar, apoiar e aperfeiçoar as atividades esportivas em nosso município desde o início desta atual administração? 2. Em relação às escolinhas esportivas, quais os critérios para as escolhas das modalidades? E qual o motivo da retirada da prática de jiu-jitsu deste rol de atividades? Requerimento 144/2021, do vereador Renato Souza Machado, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal acerca da composição do Conselho Municipal de Esportes, bem como quais foram suas últimas deliberações, pareceres e recomendações e quais são os clubes, associações, entidades, pessoas físicas e jurídicas de direito privado ou pública
com ou sem fins lucrativos cadastradas na Secretaria Municipal de Esportes. Requerimentos oficia-se conforme requerido. Indicações. Indicação 1200/2021 do vereador Francisco Ricardo das Neves, cascalhamento da Rua 6, no bairro do Jardim Valeri. Indicação 1201/2021 do vereador Francisco Ricardo das Neves, cascalhamento na Estrada do Lajeado, próximo ao sítio Fernando Rassegawa, neste município. Indicação 1205/2021 do vereador Fábio Cardoso Júnior, que envie projeto de lei a esta casa denominando um equipamento público, prédio, praça ou rua pública, homenageando a saudosa servidora municipal Gabriela Alves de Assunção. Indicação 1206/2021 do vereador Gerson Teixeira Silvério, que nomeada a pista de skate do município, que seja nomeada a pista de skate do município como pista de skate Rotary Club. Indicação 1207/2021 do vereador Renato Souza Machado, realização de uma campanha de divulgação sobre a inscrição automática das famílias de baixa renda na tarifa social de energia elétrica. Indicação 1208/2021 do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, construção e instalação de um abrigo de passageiros na avenida de acesso ao bairro Agrochá, na Baia, situado do lado direito. Obrigado. De quem vem do Agrochá, em frente ao condomínio Blue. Indicação 1209, vereador/2021, do vereador Obrigado. Xavier Rufino de Oliveira, que viabilize, junto ao senhor diretor regional da Sabesp, em registro, o estudo do prolongamento da rede de água da Vila São Mateus, Estrada de Registro, 7 Barras, Boa Vista Estrada. Indicação 1210/2021 do vereador Fábio Cardoso Júnior, estudo de viabilidade de implantação de ao menos uma equipe para que haja cobertura em regime de plantão social no período noturno e finais de semana para atendimento de demandas urgentes no âmbito da assistência social. Indicação 1211/2021 do vereador Xavier Rufino de Oliveira, troca de uma lâmpada que está queimada na Rua Amazonas, próximo ao número 444, bairro Vila São Francisco. Indicação 1212/2021 do vereador Xavier Rufino de Oliveira, serviço de troca de uma lâmpada queimada na Rua Pitangueira, próximo ao número 164, no bairro Arapongal. Indicação 1214/2021 do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, que envia a esta Casa de Leis um projeto de lei denominando a Rua 1, na Vila da Palha, como Rua Rogério Costa Luiz. Indicação 1215/2021 do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, que envia a esta Casa de Leis um projeto de lei denominando a rua projetada a ser no Agrochá como Rua Sashiro Kameyama. Indicação 1216 do vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, que envia a esta Casa de Leis um projeto de lei denominando a Rua I, no Agrochá, como Rua Geraldo Teles dos Santos. Indicação 1217/2021 do vereador Irineu Roberto da Silva, colocação de placa proibido jogar lixo e limpeza das áreas verdes das avenidas 6, 7, 8 e 9 no bloco D2. Indicação 1218/2021 do vereador Irineu Roberto da Silva, serviço de manutenção e fresa na Rua Jacatirão, Viela 486. Indicação 1220/2021 do vereador Irineu Roberto da Silva, serviço de reparo e manutenção asfáltica tapa-buraco na Rua Filomena Abiazar, bairro Centro.
Indicação 1221/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, que faça gestão junto à Electro para que sejam resolvidos os problemas envolvendo quedas de energia nas áreas rurais, com destaque para os bairros Ribeirão Branco, da Mota e Votupoca. Indicação 1222/2021, do vereador Irineu Roberto da Silva, serviço de manutenção asfáltica tapa-buraco na rua Jacatirão, bairro Vila Nova. Indicação 1223/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, que proceda à avaliação para a implantação de transporte público, ao menos nas segundas, quartas e sexta, para o bairro Ribeirão Branco da Mota, conforme reivindicação dos moradores nos referidos horários. Saída do bairro, 7 horas, retorno às 13, saída do bairro às 12 horas, retorno às 17h30, saída do bairro às 7 horas, retorno às 13 horas. Acho que ficou repetido, né? Saída do... Depois, vamos verificar. É sábado aqui, né? Vai depois corrigir e acrescentar o dia da semana, que seria os sábados, um horário ao menos. Sábado, da saída às 7 e retorno às 13. Obrigada. Indicação 1224/2021, do vereador Irineu Roberto da Silva, reitera a indicação 795/2021, solicitando o serviço de reparo asfáltico na rua Xiguissumi, na Vila Cabral. Indicação 1225/2021, do vereador Irineu Roberto da Silva, serviço de reparo e manutenção asfáltica tapa-buraco na rua Papa Paulo VI, próximo ao campo de futebol, bairro Vila Cabral. Indicação 1226/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, que faça gestão junto à Secretaria Estadual de Habitação para que seja instalado um escritório regional do CDHU em registro. Indicação 1227/2021, do vereador Irineu Roberto da Silva, serviço de reparo tapa-buraco na rua Manuel Camilo, esquina com a rua Pintacilgo, bairro Vila Nova. Indicações oficiais conforme solicitado. Solicita a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura de expediente diversos. Expediente de diversos. Ofício número 3130/2021, CSRS, datado de 23/9/21, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, informando sobre a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela Prefeitura Municipal de Registro em relação à Lei 1966/2021, que torna pública a lista de vacinação contra a Covid-19 e dá outras providências, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Fábio Cardoso Júnior. Ofícios diversos e outros à disposição dos senhores vereadores na Secretaria Legislativa desta Casa e posterior arquivo. Solicito à excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Deliberações para a ordem do dia. Moção de apelo número 66/2021, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, ao governo do Estado de São Paulo, pela construção de um prédio próprio para ETEC Registro. Moções em caminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Dito Castro. Com a palavra o excelentíssimo senhor vereador Dito Castro. Senhor presidente, nobres membros da mesa diretora, funcionários, nossos colegas vereadores, nossos funcionários como assessores, nosso público que nos assiste através da internet, através do Facebook. Quero fazer alguma referência, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, com relação ao requerimento
1208, onde eu requeiro informação ao senhor prefeito sobre a não ida do ônibus até o ponto final lá no bairro do Capinzal de Cima. Né, eu recebi algumas reclamações de que desde o ano passado, né, não foi nessa gestão, mas está vindo do ano passado, da gestão passada, que o ônibus não vai até o ponto final como ia antigamente, que é lá na divisa de Jacupiranga. Né, e o pessoal tem que vir de lá até ali a entrada do DIU, ali da escolinha, para pegar o ônibus. Isso é difícil, porque tem pessoas idosas, tem criança, e, no modo geral, é um direito do cidadão ter ônibus. Né? Então, estou pedindo aqui ao senhor prefeito que veja a possibilidade de estar fazendo o ônibus ir até lá, porque toda a vida o ônibus foi até aquele local. Né? E, segundo o vereador está dizendo, há 3 anos já que o ônibus não vai. Dá uma né? parte de 30 segundos? Pode ser. Só se quiser, inclusive, eu estou junto, porque há 3 anos eu venho pedindo isso aí, fui lá na Ferradura, lá na igrejinha católica, lá falar com o pessoal, e assim, aquela velha história da questão assim, essa empresa, a conveniência, né? Enquanto era conveniente estar, e quando é até o período que interessa, os moradores lá são registrenses. Quando é para garantir esse tipo de direito, como transporte público, aí já pertence a Jacupiranga. Aí é a briga da Ferradura com Jacupiranga, é a briga lá do Sítio Paraíso com Juquiá, é a briga do Jardim Vitória, né, Sandra? Até outro dia, do Jardim Vitória ali com 7 Barras, e assim vai essas brigas de divisa. Mesmo os moradores mostrando os carnês dos impostos, ou é INCRA, que o Wander sabe, ou é INCRA, ou é os outros comprovantes, é sempre registro, mas na hora de conversar com a empresa da prestadora de serviço, aí vira Jacupiranga. E na hora de nós políticos, pedir voto, eles votam aqui em registro. Né? Então, isso que eu acho errado. Né? Então, tomara que o nosso prefeito, junto com o pessoal aí do trânsito, que eu sei que tem um bom senso, tente viabilizar o retorno desse itinerário até o ponto final. Também falando em ônibus, tem uma indicação que eu apresentei, acho que na semana retrasada, que eu estou solicitando o retorno de alguns horários, senhor presidente, nós vereadores, aos domingos, pelo menos nos bairros urbanos da nossa cidade. Tipo Serrote, o Paulistano, lá do vereador Zé Lopes, do Agrochá, né, falando dos últimos bairros para cá, né, abrangente. Porque a gente sabe que o comércio, tirando as lojas, o comércio está aberto no domingo até às 13 horas. Né? E tem o pessoal que também no domingo às vezes precisa ir para a igreja, aquelas coisas. Né? Então, acho que está na hora já de pelo menos colocar um horário aos domingos. Né? E falando porque a gente está recebendo várias reclamações solicitando, né? E o que vocês vereadores estão fazendo por nós? Então, eu conversei com relação ao projeto de lei que está nessa casa aqui, né, que estamos aí esperando o desenrolar dos documentos da prefeitura, para que a gente possa aprovar a lei que altera, acho que a lei orgânica, para a gente ver a possibilidade até do subsídio. Né? Então, eu gostaria até de pedir o apoio do senhor vereador, inclusive do senhor presidente, de estar agilizando o mais rápido possível, porque o senhor é nosso líder aqui, né, nosso representante, para estar agilizando para a gente ver a possibilidade de estar olhando o lado da população da nossa cidade, né? E que foi para isso que nós fomos eleitos. Lógico, respeitando todas as hierarquias, as decisões, né? Respeitando tudo, né? As possibilidades, as partes técnicas, tudo da prefeitura, mas vem um meio para que a população não seja prejudicada, tá bom? Também aqui, senhor presidente, posso deixar aqui de parabenizar, né, todos os radialistas, né, os comunicadores de rádio pelo seu dia, no dia 21, né, são profissionais como as demais, importante, principalmente no dia a dia de hoje, né. Então, quero aqui deixar uma parabenização para esses bravos profissionais aí que divulgam todos os trabalhos, divulgam todas aquelas... os nossos trabalhos, o trabalho informa a população como informar, né? São as pessoas que nós devemos confiar, que são os radialistas, e nós temos aqui hoje 3, 4 rádios em registro,
e outras do Vale do Ribeira. Então, quero deixar aqui meus parabéns a todos esses profissionais, né? Quero aqui desejar uma boa noite a todos os seus vereadores e ao público aí que nos assiste pela internet. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Antes de chamar o próximo, Gostaria de anunciar, com licença, a presença do vereador Heitor Pereira Sansão. tá ótimo. Eu acho que essa questão, nobre vereador Dito, é uma questão que todos aqui se preocupam, que é o transporte público, né? E eu acho que está na hora também de a gente ter que tomar algumas atitudes aqui nessa casa, né? Então, quando ele estava falando aqui, o que eu estava pensando que nós podemos fazer é convocar, não fazer uma audiência pública, mas poderemos aproveitar, se vocês concordarem, na quinta-feira, na comissão, até marcar um horário, 7h30, que seja, da noite, para que a gente possa chamar aqui o secretário responsável e o dono ou o gerente da empresa, para que a gente possa estar conversando, chegar a um acordo, ver o que realmente pode ser feito, porque a gente vê que quem mais está sendo prejudicado, como sempre, é a população. Então, no final da nossa sessão hoje, que vocês possam conversar, se todos estiverem de acordo, poderemos tentar marcar, eu peço para tentar marcar às 19h30 de quinta-feira. Ok? Obrigado. Solicito, excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Tatu. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Em nome do Vossa Excelência, eu cumprimento a mesa diretora, cumprimento os vereadores aqui, colegas presentes, funcionários da Câmara, assessores, todos aqueles que nos assistem via rede social. Eu começo minha fala, senhor presidente, destacando uma lei, hoje de nossa autoria, aprovada nesta casa, que instituiu, desde 2019, a semana onde pertencesse, né, onde tivesse o dia 26 de setembro, então como caiu num domingo, eu acredito que o domingo é o início de uma semana, estamos nessa semana, que é a Semana Municipal de Orientação e Prevenção à Gravidez na Adolescência. A gente sabe que o Brasil, um estudo diz que cerca de 930 adolescentes dão à luz. Doutor Inês sabe bem disso, né, doutor Inês? 930 brasileiras, adolescentes e jovens, dão à luz diariamente. São mais de 434 mil mães adolescentes por ano. Uma das maiores taxas de toda a América Latina. E, inclusive, durante a pandemia, esse número vem na crescente, inclusive. Então, baseado naquilo que também a gente tem aqui como princípio, né? Cada coisa tem seu tempo, né, vereador Beto? Vereador Wander sabe disso, a gente tem esse princípio de entender que existe o tempo para todas as coisas, inclusive a Bíblia nos ensina isso. Então, acho que a adolescência é um período de muitas transformações. Então, não, na nossa opinião, reservada a nossa opinião, não é um período propício para a gravidez. E a gente entende o quanto isso afeta a vida de uma menina que acabou de sair da infância, muitas vezes uma relação familiar toda fragmentada, muitas vezes a dificuldade de estabelecer um vínculo familiar. Então, a nossa proposta é disseminar as informações preventivas, educativas, de conscientização. Fiz contato com a equipe de promoção de saúde no dia de hoje, para que usasse os veículos de comunicação oficial da Prefeitura, para que provocasse as unidades de saúde da família acerca desse tema, para que a gente pudesse, porque a gente propôs sabendo da importância. Então, para que não seja apenas uma lei na teoria, mas que realmente seja um instrumento de conscientização, de educação em saúde, de promoção da saúde, de valorização da vida e de proteção das nossas crianças e adolescentes.
eu tenho recebido alguns pedidos, sabe, todo vereador deve receber pedidos sociais, e na semana passada eu recebi um pedido, Gerson, de uma ajuda, de uma moça de 17 anos, que teve um relacionamento bem complicado, o marido hoje está detido, ela tem uma criança de 2 anos, ou seja, ela gerou essa criança aos 15, provavelmente engravidou ali entre 14 e 15, né? E os relacionamentos todos fragmentados, abandonou o estudo, dificuldade familiar. Hoje, o mercado de trabalho, infelizmente, é fechado, é muito difícil aqui na nossa cidade, em toda a região, o emprego. Então, hoje, para a sobrevivência, ela precisa estar nas atividades que tiverem à disposição, seja pegar uma reciclagem, seja fazer alguma coisa do tipo. Então, a gente sabe o quanto isso afeta a trajetória, o futuro de uma menina, de uma adolescente. Então, que essa data, que essa semana não seja apenas para que fique num papel ou no site da prefeitura como uma lei municipal, mas que seja realmente tomadas atitudes e realizadas mobilizações no campo da prevenção, da promoção da saúde e da proteção das adolescentes. Quero usar esse espaço aqui também, senhor presidente, para parabenizar toda a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esporte, da Infraestrutura, todos os envolvidos com a reabertura do nosso bosque municipal na quarta-feira, dia 22, e com a retomada. E aí eu trago com bastante saudosismo, que o pessoal sabe, principalmente lá o Bruno, a Camila, o quanto eu perturbava mesmo eles quanto à questão não só da reabertura do bosque, mas a retomada do domingo no bosque. Eu, quando vi o Dito colocando na rede social dele sobre a importância lá do futebol de domingo, né, Dito? A gente tem algumas coisas que são saudosistas, mas no contexto bom, não só para relembrar coisas antigas, mas é tão bom você ver a família registrense tendo uma opção de sair no domingo, principalmente aquelas que têm pouco recurso, pouco dinheiro para ir em lugares onde você só consegue se divertir se você tiver algum dinheiro. Mas para você ir num estádio assistir um jogo, para você ir num bosque, você não precisa ter. Então é muito importante isso. É claro que esbarra em alguns fatores, como o Dito já colocou aqui, por exemplo, o acesso à linha de transporte público, para que isso seja mais, mas a gente precisa comemorar, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez. Então, nesse momento, eu quero parabenizar todos os responsáveis, todos aqueles que, de maneira direta e indireta, contribuíram para a reabertura do bosque municipal. Permita uma parte, vereador? Claro. Só uma coisa que eu percebi nesses eventos aí, hoje, da prefeitura, a falta do uso da máscara. Infelizmente. Eu acho que deveria a prefeitura estar mantendo, porque, infelizmente, a gente percebe que está havendo um desleixo. Não está tendo fiscalização. Né? Eu estou indo no estádio, estou indo lá no sensor urbano, a gente vê que está tendo, assim, você tem 200 pessoas no estádio, 30 estão com máscara, o resto não estão. Tá? Então, deveria ter uma fiscalização, pelo menos na entrada do estádio, coloca a máscara, por favor. Pelo menos para isso. Então, o pessoal está entrando assim, quem está tendo a consciência está indo de máscara, quem está tendo consciência aí é normal, então eu acho que ir no bosque também. Lá no bosque, pelo menos a hora que eu fui, enquanto eu fiquei lá, fiquei quase umas 2 horas lá, tinha uma pessoa na frente, aferindo temperatura, verificando isso aí. Não. Pô, eu não sei, eu estava lá e eu vi isso aí, então pode ser. É assim, né, meu? É que nem aquela situação. Não é a mesma coisa, mas estabeleço aqui um paradoxo seguinte. A questão da pessoa que reclama do entulho, do lixo jogado lá e atribui isso aí à responsabilidade total da prefeitura. Existe uma coisa muito difícil você mexer com a consciência humana. Né? Depois de 2 anos em pandemia, o mínimo é quase que andar com documento, Dito. Você precisa falar para as pessoas, fiscalizar as pessoas que precisam andar com o documento.
Fábio, só para esclarecer rapidamente, eu não vi nenhum adulto sem máscara, ainda bem não, sabe? Eu fiquei muito incomodada com os adolescentes. E eu estava com o meu neto, eu saí, né? Acho que é tudo uma questão de começo, esforço, mas eu não acho que deve deixar livre, não, Não, tem que não ter vai fiscalização. Mas fazer um registro aqui, só para deixar claro, é só os adolescentes, mas não pode nem adolescente ficar sem, claro. Não, concordo com você que não pode ficar sem. Mas, assim, existem algumas coisas que... Lógico, vamos usar a nossa voz, inclusive, como lideranças, para conscientizar isso, para continuar conscientizando isso. Que a pandemia não acabou, que os índices eles estão estáveis, mas eles podem piorar se a gente desleixar, se a gente não tomar cuidado, e a gente precisa pensar como um todo. Desde do serviço público, de ter essa conscientização e de fiscalizar e de cobrar, é claro, por quê? Porque senão as unidades de saúde vão superlotar de novo, vai ter dificuldade, até mesmo os comércios, o pessoal que está aí, né, Beto? Porque é uma reação em cadeia, né, Aquino? Reação em cadeia. Se as pessoas pararem de usar máscara, parar de se cuidar, e os números piorarem, o que a gente vai ter? Aquilo que teve no começo. Comércio fechado, cidade fechada, empregos sendo acabando, pessoas sendo mandadas embora, a economia piorando. Então, é uma reação. Quero usar também esse espaço aqui para falar sobre algumas coisas de serviços públicos. Eu tenho visto aqui, hoje tem mais indicação aqui, não vi quem foi que fez, mas eu vi indicação sobre a questão do Valeri, e eu tenho também bastante tempo, o Beto sempre pede, o pessoal pede, mas a gente tem uma situação, que inclusive eu estou pedindo um requerimento, Beto, sobre aquela questão judicial ali, daquele trecho, de toda a Barra de Juquiá e aquelas adjacências ali, o Gerson sabe disso, existe uma questão judicial ali, nem mesmo os moradores conseguem entender, isso eu acho que vem lá desde o tempo da Sandra, prefeita, é um ataque, mas aí processo... Foi um ataque, mas depois teve um acordo judicial, o juiz fez uma reunião com a população, e até então não chegaram a um acordo. Né? Então, e aí não chegaram a um acordo, aí, por exemplo, vai só fazendo paliativo, passa patrol lá, tal, mas as pessoas não conseguem ter o acesso ao saneamento básico. O que você vê ali é que as casas continuam lá e vão continuar lá porque não tem para onde colocar aquelas famílias. Ou se faz um planejamento grande, né, Gerson, e tentar criar condições de habitação para essas pessoas, ou você precisa regularizar aquilo ali. Pode, com a palavra. Posso sair de uma parte rapidinho, claro. vereador? É referente à cota 11, né? Tem a cota 11 e tem a questão da margem do córrego lá do rio. Eu acho que o que precisava ser feito no município, isso já está começando, e uma das coisas que a gente vem cobrando aí, eu acho que indispensável, é fazer um pedido de outorga de todos os rios, córregos aí ao entorno da cidade. A Dani falou que já fez alguns pedidos, inclusive na reunião ficou de mandar no grupo, para a gente ter conhecimento do que foi pedido, não. Eu não vi nenhum outro caso aí de alagamento com os córregos limpos, sem ser na enchente de 97, uma das maiores. Então, o que eu recomendaria para o município hoje? Fazer novas medições para poder ter uma nova média de cota, porque a cota 11 já não é a realidade mais do município, para que a gente possa destravar esses bairros e as situações deles, inclusive no Ministério Público. Por que o Ministério Público insiste hoje naquela situação? É porque precisam apresentar um projeto provando, mostrando para ele que aquilo lá não é mais o que era. Nós estamos em outra realidade, isso precisa ser feito. Inclusive o município deixa de arrecadar, os munícipes deixam de construir, de fazer tudo que... A gente está travado por um problema bem simples, fazer um novo projeto, mapear que nós não temos mais cota 11 no município e apresentar para o Ministério Público. Obrigado pela parte. Você tem toda a razão, Wander. E assim, é para isso que nós estamos aqui, é para isso que as gestões estão aí, para a gente questionar, para a gente propor, para a gente atualizar. É para isso que a gente está. Queria usar, acho que eu tenho 2 minutos e um pouquinho mais aí do tempo, 2 provocações aqui para a casa toda, para deixar registrado para o Poder Executivo, sobre serviços públicos também. São 2 coisas. A primeira, que eu já vi indicação e requerimento aqui, e fala há muito tempo sobre o atendimento da Electro.
não sei mais, assim, a gente vem falando isso, mas a gente não tem uma tomada de atitude, e aí eu chamo todos os vereadores para a gente também, Gerson, no mesmo sentido, também chamar aqui os representantes e ver. A iluminação pública já não está mais com a Electro, a prefeitura já assumiu, né? Agora a gente tem queda de energia, oscilação de energia, poste podre, e eu vou falar aqui a palavra chula mesmo, é podre, que eles vêm com aquela conversa que não sei o que tá bom, que esqueci o teu nome, o miolo lá, meu cerne tá bom, meu, é absurdo, você Mas tem o Aquino sempre fala de uma rua 9 lá, tá feito parece, sabe, doutor Inês, esses fios de Lizarov, assim, essas tração, pô, colocaram um ferro com pau lá e diz que o poste tá bom, na rua 9 de São Mateus, e assim, a gente não tem relacionamento, sabe, você tem um problema com a Sabesp, você liga ali para o gerente, você liga para o superintendente, que estão aqui no escritório, consegue resolver. Você não consegue falar com o pessoal da Electro. Você não consegue ter um atendimento mais próximo para tentar resolver a vida das pessoas. Posso dar uma dica, vereador? Porque assim, a gente já fez, acho que 1 ou 2 reuniões com a Electro aqui, né? Eu acho que nós deveríamos chamar alguém, eu acho que é da Anatel, que fala, não? Anel. ANEL, alguém da ANEL, porque da Electro a gente já viu que não vai funcionar, entendeu? Nós temos que chamar alguém que seja responsável por eles. Eu ia provocar entendeu? um pouquinho mais ainda, Então, eu acho que a gente precisava chamar representante aqui do Ministério Público, chamar alguém que a gente pudesse, Ministério Público Federal, que a gente pudesse realmente dar, sei lá, propor aí um minuto só para concluir, propor um ataque, um ajuste de conduta, sei lá o que for, mas a gente precisa propor isso como casa, junto com o Executivo, porque o problema é de todos nós, é da cidade. E só para finalizar, com 20 segundos, uma outra proposta que eu quero deixar aqui, que aí eu continuo falando, que é uma indicação que eu fiz aqui, 1210, que já é indicação de outros anos, que é a questão de um plantão social na nossa cidade. Pelo menos uma equipe, eu falei sobre isso, de plantão social, porque os problemas aqui da nossa cidade, as demandas, elas não se resumem ao período das 8 às 5 da tarde e nem de segunda a sexta. A gente tem demanda para resolver no período noturno, na madrugada, sábado, domingo, e são problemas que não dá para esperar o horário comercial. Então, eu queria muito deixar registrado que fosse priorizado essa equipe aí, esse plantão do setor social, assim, que ficasse um plantão da prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Aí eu aconselho o senhor até fazer uma indicação, isso é interessante. E sobre essa reunião, acho que podia até pedir uma audiência pública, né? A comissão de obras aí, poderia pedir, acho que é muito interessante. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador José Lopes. Com a palavra o excelentíssimo senhor, vereador José Lopes. Boa noite, senhor presidente, secretários, nobres pares e todos que nos assistem pela rede, pela internet. Bem, hoje eu recebi um chamado de vídeo por uma moradora de Indaiatuba, em que a escola do Capinzal fez uma reunião com os pais, e os pais do bairro Indaiatuba, que estão a 10 quilômetros da escola, não puderam participar por falta de transporte. Eu acho isso muito triste, porque a presença do pai numa reunião é essencial, é muito importante. E não ter ônibus para que ele possa transportar esses pais, porque nem todos os pais têm carro ou bicicleta. Eu acho que o líder do governo está nos ouvindo aqui, está aqui do meu lado aqui, está ouvindo. Então que passe isso para o secretário da Educação, que eu vou fazer também uma indicação, para que não deixe acontecer mais isso. Quando é um bairro próximo, tudo bem, mas em Indaiatuba, um bairro distante, a educação é muito essencial para nós. Nós falamos de educação, na hora do pai estar presente na reunião, nós não levamos. O que vai acontecer com o registro? Vereador José Lopes, permita uma parte? Pois não. Isso é muito importante o que o senhor está dizendo, mas nós também temos um problema lá no Xangri-Lá, porque 90% dos nossos alunos lá do Xangri-Lá são oriundos lá do Agrochá. E quando tem reunião, sabe que do Agrochá ao Xangri-Lá é 5 quilômetros, né? Então, não tem linha de ônibus coletivo, não tem nada.
a escola, né, conversa com a empresa que transporta os alunos e eles fazem o transporte dos pais para a reunião. Entendeu? Foi feito agora, no mês passado, foi falado com o pessoal, eles arrumaram ônibus 2 períodos, de manhã à tarde. Então, aí uma sugestão, até para o senhor estar conversando com esses moradores, estava solicitando a direção da escola, está conversando com a empresa, acho que é Estrela, né? Que pelo menos lá para o pessoal do Agrochá, eles arrumaram o ônibus. Entendeu? Uma sugestão. Tá Obrigado certo. pela parte. Tá certo, mas pelo que a moradora falou, que acho que houve essa comunicação e não foi atendido. Outro assunto que eu quero abordar nessa sessão de hoje é o seguinte, que o Jardim Paulistano foi criado no meio do bairro, uma viela, essa viela está dando um transtorno danado para a gente. Porque não se aterra, não se faz nada, a gente pede limpeza, já fez indicação, já fez 2 indicações e não entra na programação. Se a prefeitura achar que aquela viela, achar que é insuficiente no bairro, que manda fechar então, divide com os moradores a viela. Vamos uma alternativa para que não caia na rede social, porque a gente faz indicação, faz e não se resolve o atendido, para depois que cai na rede social, que se toma iniciativa para querer arrumar isso aí, fica até ruim para o vereador, cair na rede social para depois, então, se tomar medida para arrumar uma viela. Então, não espero que aconteça mais isso. Tem também uma área institucional próximo à casa, a casa 150, na Avenida 1, também, que está lá, eu não sei o que acontece, que não limpa aquela área institucional. Isso não é bom para o nosso vereador, não é bom para o nosso prefeito, não é bom para os próprios secretários. Quer dizer, fica mais ruim para o vereador que está de frente com o caso. Nós que moramos de frente com o problema, é que fica ruim, porque acho que nós não tomamos medida para resolver aquela solução, e sendo que está sendo tomado. Então é isso que eu tenho para passar a noite de hoje, e eu acredito que foi bem explicado o que eu queria falar, e boa noite para todos. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy. Com a palavra, excelentíssima senhora, vereadora Sandra Kennedy. Obrigada, senhor secretário. Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres pares, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Queria rapidamente dialogar sobre 2 temas trazidos aqui pelos colegas. Seu Zé Lopes, eu acho que o senhor tem muita razão e eu queria concordar com o senhor, porque talvez a escola, colega Dito Castro, tenha sido uma exceção lá do Xangri-Lá. Com muita frequência, por exemplo, a escola do Taquaruçu também aconteceu a mesma coisa, os pais não conseguiram ir. Eu acho que não deve ficar, peço aí a ajuda do líder do prefeito nesse sentido, a cargo de cada direção negociar com a empresa. Eu acho que tem que haver uma articulação entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria Municipal de Esportes. Os pais têm, via de regra, não conseguido ir. Depende muito, assim, de uma escola que conseguiu, outra não. Por 2 situações aconteceu isso, na Taquaruçu, por exemplo, né? Não duvido, e claro, o senhor tem razão, lá na escola do Xangri-Lá, a escola, me ajuda o nome? Aurora Coelho, enfim, por iniciativa da direção, mas queria dizer que acho que precisaria ter um acordo e um acerto sobre isso, além da questão geral, que é voltar aos horários como devem ser, né? E também concordar com o vereador Wander Lopes, porque eu acredito, aliás, temos discutido isso há algum tempo, Wander, que eu acho que é realmente necessário fazer um novo estudo, acredito que chama hidrológico nesse caso, né? Porque a cota 11 precisa ser revista, e vocês sabem quanta dificuldade sofrem as pessoas que moram nessa área, inclusive porque não se permite a religação de água, né? Uma vez que desligada. Eu acho que esse estudo não é complexo, poderia e deveria ser feito, e isso iria nos ajudar bastante. Acho que faço coro aí, reforço essa posição, acho bastante importante. Eu queria comentar de uma forma mais específica, me dedicando um pouquinho mais de tempo, ao tema que todos nós nos dedicamos, né? Que é a preservação da vida, da saúde, em específico da comunidade escolar,
que temos nos debruçado nos últimos tempos. Não sei se os colegas, com certeza, nós aqui da Câmara, que recebemos o boletim de internação, é possível observar uma tendência, infelizmente, de crescimento, né? E aí falo aqui na tribuna para compartilhar com os colegas, com quem nos acompanha. Um breve levantamento, se nós olharmos 4 semanas epidemiológicas para trás, ou seja, 30 dias para trás, vou pegar o dia 6 de agosto, nós tínhamos 10 pessoas internadas na UTI. Dia 13, 11, dia 20, 12 e hoje, infelizmente, 17. Ainda bem que é uma taxa ainda pequena, 60% de internação, mas isso deve nos alertar, como é em todo o país, que nós não estamos numa situação nunca confortável. Alguns estudos que começaram a fazer pelo DRS, não estão publicizados ainda, mostram que quem está se internando são os idosos, aqueles que primeiro tomaram a vacina e pode, portanto, indicar essa necessidade aí, né, como já está sendo discutido da terceira dose e sendo feito. Posso fazer uma pergunta só? Claro, claro. Que a senhora levantou. Sabe quantos são de registro? Pois é, eu vou compartilhar no grupo amanhã, eu não tive tempo. Na quinta-feira eram 3 de registro, hoje eu já não sei exatamente. Não tive oportunidade de levantar, o Rio do Takeshita, que tem informação, ele estava em reunião. Mas amanhã eu compartilho. Bom, de qualquer forma, é uma tendência da região, assim como nós estamos no Brasil todo mundo tem que ficar alerta. E aí eu quero falar da comunidade escolar. Eu agradeço muito os pais e os professores que nos procuraram no final de semana, do Fábio Barreto, porque isso permitiu encurtar uma situação que a gente viu que é demorada, entre a notificação e a tomada de decisão de afastamento na escola. Como os pais, alguns pais e professores, funcionários, enfim, me procuraram, logo hoje, 8h10 da manhã, procurei a vigilância epidemiológica e por volta de 10h30 já estavam na escola, diante de qual situação? Diretor positivado há 12 dias atrás, 10 a 12 dias atrás. E na sexta, uma professora confirmado, no sábado outro e no domingo outro. Portanto, 4 confirmações numa escola pequena. Fábio Barreto hoje tem 75, 76 alunos e mais ou menos 30 entre professores e funcionários. Numa comunidade de 100 e poucas pessoas, 4 positivos. E por que eu trago aqui? Não é para dizer que houve falta de iniciativa da gestão da escola ou coisa assim. Eu trago aqui porque eu continuo defendendo a mesma tese que não é da Sandra Kennedy. É assim o protocolo. A rede de educação tem que acionar imediatamente a saúde. E a saúde avaliar o afastamento, avaliar o rastreamento de contato, fazer o que tem que ser feito. Veja o que aconteceu e por isso eu trago a esta sessão dessa casa, a tribuna da casa nessa sessão, porque eu tenho certeza que não é por falta de zelo da saúde das pessoas, mas a direção da escola não tinha autorização da diretoria de ensino, embora um professor tivesse sintomas desde a terça-feira. Terça com sintoma, quarta, quinta, sexta. No sábado, ele, por iniciativa própria, vai procurar o serviço de saúde, faz o teste e deu positivo. E esse professor tem uma mãe de 77 anos, que é diabética, que tem uma rede de outros contatos, uma que dá aula aqui, outra que trabalha lá, enfim, é a família toda, todos nós temos família e todos temos os contatos. Então, eu falei com a vigilância pela manhã, parabenizo a rapidez com que foram, mas pense bem, se cada um de nós precisasse ser acionado para que as coisas aconteçam rápido, não é assim que possa funcionar. Sandra. Só para terminar o raciocínio. Então, já lhe passo. Então, eu achei muito interessante, hoje à tarde já teve uma reunião da Vigilância Epidemiológica com a Diretoria de Ensino do Estado, e é isto que eu sugiro, e por isso trouxe aqui. Tem que ter uma integração maior. Quero falar com o diretor Fábio, hoje não tive oportunidade, e vou fazer por escrito também, sugerir uma capacitação, um treinamento, para esse fluxo só. Não é para as pessoas se identificarem se é ou não é sintoma de Covid, mas para insistir no fluxo. Tem sintoma, tem suspeita, liga para a vigilância. A rede de educação tem que ser tratada com esse cuidado, dada a capilaridade que ela tem, tão grande no nosso município. Vou passar para o vereador Não, Fábio. rapidamente, só assim, para que a gente sabe do seu esforço, né, do nosso esforço coletivo aqui, mas só para deixar identificado e registrado que, assim, desde o sábado já estava agendada a reunião entre a vigilância e a escola,
segundo o diretor Fábio, né? Fui questioná-lo também hoje, logo pela manhã, quando vi a movimentação, só para a gente deixar registrado a seriedade da equipe de vigilância. Não só o Fábio, mas conheço todos lá da equipe, as enfermeiras, o pessoal técnico lá, e eles estão assim, inclusive de forma estafados, que é perceptível do quanto esse pessoal tem trabalhado na epidemiologia, nessa integração, e tão logo foram avisados, eles só não tinham como fazer uma reunião com a equipe educacional no domingo, mas já estava agendado para segunda-feira. Obrigado, e tenho certeza que todos que me estão nos acompanhando viu que em nenhum momento eu disse que a falha é da saúde, eu disse que tem que haver uma integração da educação com a saúde. A saúde tem uma... Não? Hoje de manhã, quando eu recebi uma mensagem... Sim, mas eu acho que eu não tenho que prestar aqui esclarecimentos ao senhor da minha postagem. Minha postagem diz respeito ao seguinte: negligência ou desconhecimento. Sim, disse publicamente isso. Porque negligência é quando você conhece um protocolo e não o cumpre. E desconhecimento é quando, e eu aposto nisto, quando tem um protocolo que precisa ser melhor divulgado e até as pessoas formadas, enfim, orientadas a como seguir melhor. E quando eu coloco a palavra negligência, é quando eu ouço de professores que pediram o afastamento da escola, pediram autorização, eu estou com sintomas, e a orientação. Creio que também não é só da diretoria de ensino, a diretoria não tem autonomia em relação ao nível central da Secretaria de Estado. Então, a diretoria de ensino de registro segue, como as outras diretorias, um protocolo que ele está falho. Ele está falho porque ele não considera essa situação, e quero ser muito clara, porque não sou eu que digo isso, todas as orientações da imediata necessidade de afastamento dos professores, daqueles casos que têm suspeita, e também da avaliação dos contactantes. Por isso, eu acredito muito que, havendo uma integração, como hoje já teve uma reunião, a gente possa melhorar. O que eu quis trazer aqui, colegas e aqueles que nos acompanham, eu fiquei bastante assustada, porque ao tornar público, e a minha ideia é, em pandemia, a gente não tem que esconder, a gente tem que trazer público para que a gente se alerte. Eu tive muitos contatos, recebi de várias escolas pedindo esse apoio. Por isso, amanhã eu vou pedir uma reunião com a Vigilância Epidemiológica, dizer um pouco daquilo que eu vi de uma escola que não está conseguindo cumprir, fazer com que os alunos cumpram o protocolo, porque faltam servidores para vigiar, então estão fazendo refeição juntos, até dividindo a comida, como foi relatado. Outra escola que há muita aglomeração na sala de professores, enfim, uma série de relatos aqui, que eu acredito que a gente possa, dentro dessa linha de uma integração da vigilância epidemiológica. Por quê? Embora, isso eu quero destacar aqui, porque disse com vários professores que nos procuraram, embora haja um protocolo, ao que me parece, eu li umas 3 vezes o protocolo do Estado, com uma falha no sentido de entender que o permanecer numa sala por 45 minutos, ele traz esse risco do contato, não importa, o que vale é a vigilância epidemiológica do município. E a vigilância epidemiológica do município é clara. Então, a doença, o Covid, não vai separar se o professor é da federal, outro é estadual, outro é municipal. Então, eu acredito que a vigilância epidemiológica vai fazer esse diálogo suficiente com a educação do Estado e trazer esse cuidado aí sobre a necessidade, repito, imediata de quem é suspeito e esta avaliação dos casos contatantes. Eu acho que tudo é um aprendizado para nós. Agora, está muito claro a necessidade de articulação da educação com a saúde e, dentro da saúde, até fazendo coro ao que disse o colega Fábio Tatu, da sobrecarga da vigilância epidemiológica, sem dúvida, já fiz essa sugestão também para a equipe, haver uma integração maior com a atenção primária, usando, repito, pela 3ª vez, os recursos disponíveis para reforçar, apoiar, valorizar os trabalhadores da saúde com recurso financeiro que veio do governo do Estado para agregarem aí as funções de rastreamento, monitoramento dos casos. Quero tratar ainda aqui nessa noite de outro tema também que tornei público, de uma visão, eu quero falar mais amplo, não é de uma árvore, mas é de uma visão que eu acho que tem que ser superada,
entre a ideia de que desenvolvimento significa supressão de conflito com a natureza, ou supressão de árvores, ou desrespeito ao meio ambiente. Ao contrário, isso pode ter uma integração muito bem. Né? Agora, é claro que, talvez os colegas não saibam, vou dizer aqui, o que eu estou questionando, apresentei requerimento nesta noite, é sobre a supressão, o corte de uma árvore que eu considero histórica, porque ela é centenária, no município de Registro, ali no prédio da Secretaria da Educação, Secretaria de Estado da Agricultura, onde está sendo feito hoje um prédio que vai agregar todos os órgãos do governo do Estado, aí dentro do projeto Vale do Futuro. E eu questiono porque o guia de arborização do município, ele estabelece claramente situações e situações. Se a árvore está antiga, tem problema, tem rachadura, precisa ser removida, bom, dá para fazer uma transplante? Ou não dá, ela está muito antiga, não dá nem para transplante, então vamos fazer uma nova semeadura, novas mudas e vamos plantar. O que me estranhou, e por isso eu estou questionando, porque eu soube informalmente, por várias fontes, de que sequer o prefeito pessoalmente teria sido acionado, e a Secretaria de Meio Ambiente não houve essa autorização. Não houve da parte da prefeitura. Bom, então, nós queremos saber o que será feito por uma árvore que foi, como é que a gente fala? Cortada, suprimida? Eu falo isso porque foi de uma noite para o dia, eu fiquei indignada. Não é além de eu ter uma relação pessoal, eu trabalhei naquele prédio quando vim para cá em 1985, apoiando a agricultura familiar. É claro que não é por uma relação pessoal, é porque aquela faz parte do paisagismo da nossa cidade. Então, eu quero muito entender o que a Prefeitura de Registro vai fazer para que situações como essa não se repitam. Porque se de fato houve uma não autorização, soube até de uma eventual visita lá no local, do prefeito e da secretária, da equipe, enfim, de não sei exatamente quem, de meio ambiente, então, quem fez esse corte sem autorização? E se fez, fez com o quê? Porque os senhores entrarem no site da prefeitura e verem o guia de arborização, está muito claro que a qualquer supressão, transplante ou qualquer coisa tem que ser feita com autorização da prefeitura. Por isso que eu estou acionando a CETESB. Se a CETESB o fez, em que base, em que legislação a CETESB poderia ter suprimido essa árvore sem que a prefeitura concordasse e desse anuência? Portanto, acho que a comunidade de Registro precisa e merece este esclarecimento, porque agora foi-se. Quero, por fim, só deixar registrado, não sou a única a tratar desse tema, o próprio presidente falou por várias vezes, 1 minuto para concluir, da importância do escritório do CDHU, só fiz agora coro para somar com outros esforços de outros colegas, inclusive do senhor, porque ainda mais com a expansão, né, das novas casas do CDHU, as possibilidades, enfim, de renegociação do contrato, tem uma nova modalidade aí que pode, enfim, renegociar o contrato, abrindo mão dos juros, ampliando prestações, não é o caso agora de eu me estender sobre o tema, mas, enfim, a população precisa se relacionar com o escritório do CDHU e a gente precisa e merece, como cidade polo, ter um escritório do CDHU novamente aqui, por isso fazendo aí a indicação. Acho que, por conta do tempo, é disso que deu tempo de acionar e quero parabenizar e sugerir para que a gente dê encaminhamento às duas questões que o senhor trouxe aí sobre energia. Muito obrigada. Obrigado. Energia elétrica. Obrigado. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Aquino. Com a palavra, o excelentíssimo senhor professor vereador Aquino. Eu quero cumprimentar Sua Excelência, presidente desta casa, no qual eu cumprimento os demais componentes da mesa. Quero cumprimentar Suas Excelências, os vereadores presentes. Senhor presidente, eu quero ocupar a minha fala em relação à cota 11. Eu sou totalmente favorável a essa mudança da cota 11, né? Nós temos pessoas lá que, infelizmente, água, né? Vamos falar da água, eles não ligam a água e tem um poço, né? Geralmente tem um poço, mas se a gente for ver as condições do poço, nós automaticamente vamos sobrecarregar os postos de saúde. Porque a água da Sabesp é uma água limpa, tratada, né? E um direito assim à vida, né? Que Deus deixou a água para o ser humano.
já que nosso próprio corpo é composto de água, né? A necessidade é muito grande. E nós precisamos fazer um trabalho para que nós temos a 10 metros aqui no Ribeirão, é cota 11, de um lado tem água. Se você atravessar a rua para o outro lado, não pode ligar água. Quer dizer, não tem cabimento, né? Nós não temos cabimento, tem certa coisa que nós temos que fazer um trabalho voltado para o ser humano, ajudar as pessoas. E quem está nessas condições são as que mais precisam. Essas pessoas, né, vereador Chavico, que nós temos que acolher, tratar, melhorar as condições de vida dessas pessoas. Porque passar por essa terra nós vamos passar. Todos vão passar. Aqueles que comem bem, aqueles que comem mais ou menos, se alimentam do jeito que provém a vida. Mas nós temos que, como político, nós temos que fazer o mínimo para que essas pessoas tenham pelo menos um pouco de qualidade de vida. Melhore a vida dele, dos filhos, dos netos, tem gente acamada, gente doente, e nós temos que auxiliar, tá? Oferecendo aquelas condições de água que eles têm, nós vamos sobrecarregar a nossa saúde, o posto de saúde. Fica mais caro, bem mais caro, né? Então, nós precisamos estudar aí a hipótese, né, que a sua excelência, o vereador Tatu e o vereador Wander têm colocado nesta casa, porque são especialistas nisso, e se o Wander está dizendo aqui para nós que está na hora de rever esses pontos para melhorar a vida dessas pessoas, vamos rever, vamos conversar, vamos provocar uma reunião, vamos fazer com que esse venha, né, a ser estudado, para que não prejudique as pessoas e sim venha melhorar a vida deles, tá bom? Permita uma parte. Pois não, vereador. vereador. Na verdade, com relação à cota 11, isso não é uma coisa que acontece de ontem para hoje, já vem de gestão anteriores. Então, isso leva os moradores desses bairros afetados, muitas vezes até desacreditar de tanta fala. Na verdade, vereador Tatu e Wander que comentaram esse assunto. Então, é um assunto que tem que ser abraçado, levado a sério e ter a conclusão final. Obrigado, vereador. Eu quero lembrar, suas excelências, que eu fui vereador junto com o hoje deputado federal, sua excelência, o deputado Samuel, e na época eu fui muito polêmico em relação a isso, trazer a discussão e chegamos até a modificar em alguma coisa lá, depois voltou tudo de novo. Voltou, troca governo, a coisa parece que vai andar para frente, volta tudo de novo para trás. Então, naquela época, nós conseguimos, aqui eu era vereador junto com sua excelência, o vereador Chavico, com a doutora Inês, e foi modificado. Por que foi modificado? Foi autorizado a instalar água de volta para eles, por causa dessas condições. E tinha outras condições ainda. Não era permitido a reforma. Só que tinha 6, 7 pessoas dentro de um quarto, tudo caindo em perigo iminente da queda. E quem que ia se responsabilizar por isso? Pois não, vereador. Só para complementar a sua fala, a gente está falando de ligação de água, e a questão da cota 11 é uma coisa, eu já foi até falado, acho que não vamos ficar repetindo isso, é bem simples, onera um custo muito pequeno para fazer uma análise, então eu acho que isso pode ser resolvido meio que rápido pela prefeitura aí, e aí resolve esse problema que vem sido cobrado pela população e sendo todos os vereadores. Uma outra preocupação é referente à ligação de água. Todos sabem que o processo hoje tem que passar pela prefeitura primeiro, depois vigilância sanitária, depois sai autorização para a Sabesp ir lá e fazer a ligação. Eu acompanhei alguns casos, e eu creio que os nobres aqui têm acompanhado também, que levou mais de 5, 6 meses para poder autorizar isso daí. No passado, nessa gestão atual, eu não acompanhei nenhum caso ainda. Mas o que eu queria falar aqui, vereador? Você como líder de governo, se puder levar o prefeito uma conversa, a gente precisa desburocratizar isso daí. As coisas não podem levar... Olha, eu acho que um prazo razoável seria 15 dias. Mais do que isso daí, acho que é encher linguiça e as coisas precisam ser mais simplificadas. Não tem lógica. Inclusive, em um dos casos, na gestão passada, orientaram o cara a abrir um enorme de um buraco lá, com mais de 2 metros por 2 metros de largura, por 2 de profundidade,
e depois, no final das contas, não precisava essa medida. Então, padronizar isso daí, simplificar as coisas, entendeu? Era isso que eu queria fazer. Obrigado. Obrigado, vereador. E nessa época, vereadores, o povo era multado se tentasse reformar. Reformar não era nenhuma reforma para deixar bonito, era uma reforma porque estava caindo. E era proibido de reformar. Então o povo era multado. E onde eles vinham recorrer? A essa casa. Foi quando nós interferimos e teve prefeito lá que auxiliou, que ajudou e que a gente colocou de volta a instalação da água e a reforma. Depois voltou tudo novamente, retrocedeu, né? Depois retrocedeu tudo de novo. Mas eu sou favorável, tá? Vamos começar uma discussão e que nós, que nem diz a sua excelência o vereador Beto, que nós possamos chegar a uma conclusão, para que essas pessoas tenham a qualidade e não fiquem sofrendo lá, sem ter ninguém que auxilie. Quero falar aqui também sobre o Covid, tá? O Covid que houve lá na escola. A escola foi fechada, se eu não me engano, até dia 11 de outubro, tá? Que os alunos vão ter aulas online novamente, tá? Tem todo um aparato, a escola tem todo um aparato lá. Eles são cuidadosos, né? Mas, por mais cuidado que nós tenhamos, pode acontecer. Pode acontecer. Então, ocorreu. O que ocorreu? Ocorreu, o fato foi fechada a escola conforme combinado. Fechou. Fechou. Então, eles estão tomando todas as precauções, o diretor, os professores são muito cautelosos, trabalham com segurança, né? Mas ocorreu, a gente não tem parâmetro, né? Onde vai ocorrer, o que acontece, porque senão a gente estava prevenido, né? Nós estamos prevenidos, se a gente souber onde vai ocorrer, nós não vamos lá. Tá? Então, está sendo tomadas as precauções cabíveis e as aulas foram suspensas. Quero falar sobre essas reuniões que tem aí, que é a falta de ônibus. Na verdade, os diretores de escola, eles marcam essas reuniões, eles têm essa autoridade de marcar. Só que, infelizmente, às vezes não chega ao conhecimento da prefeitura. Não chega à delegacia de ensino, não chega lá na secretaria de ensino, né? Eles têm autonomia de marcar reuniões com os pais, fazer as reuniões acontecer na escola, no estabelecimento de ensino. Então, o que a gente tem que conversar a partir de agora é que seja comunicado, então, à direção de ensino, para que eles possam auxiliar esses diretores, auxiliar os professores em termos de condução aos pais. Me permita um breve? Pois não. É exatamente essa sugestão, porque as escolas marcam e não avisam a Secretaria de Transporte e também não pedem, nem todos pedem para a empresa. É exatamente essa a sugestão que eu, endossando aí o que os colegas levantaram, fiz a sugestão, né? Que me estranhou. De que haja uma solicitação para a educação comunicar e, dessa forma, a prefeitura se organizar através da Secretaria de Transporte. O que me estranhou, Nobre, Pois é não. que sempre teve esse diálogo, né, com as empresas, para que possa também estar trazendo os pais junto, né? Então, acho que faltou comunicação. Isso. Obrigado. Faltou comunicação, obrigado, viu, vereadora? A contribuição é muito importante para que a gente melhore o sistema, né? Vamos melhorar o sistema. Vereador aqui, me permite uma parte? Pois não, Então, voltando a falar com relação ao transporte, na verdade, a empresa hoje, ela ganha por quilômetro rodado, né? Então, aí precisa ver se no contrato ela pode fazer esse tipo de serviço. Porque é um horário que não está transportando aluno, e sim pais, né? E tem bairro que não tem linha de ônibus coletivo, transporte coletivo, né? Mesmo que tivesse, nós estamos com esses problemas. O transporte de aluno hoje, ele transporta só o aluno. Então, hoje ele tem como é que fala lá, que marca a quilometragem, lá não esqueci o nome lá. Hã? Não, é outro lá. O do GPS tem outro que marca a quilometragem, isso mesmo. Então eles têm tudo isso, então eles deslocam, eles ganham por transporte, por quilômetro rodado. Então seria importante a Secretaria Estadual de Educação, através da Diretoria de Ensino, junto com a Secretaria de Educação Municipal, para ver o que pode estar fazendo. Nesses bairros rurais, tipo Capinzal, lá Pachecolomba, que usa o transporte, ter um meio de que tenha essa autorização para que as escolas possam ser atendidas
pela empresa do transporte de alunos. Porque o que eles fazem, às vezes, é aquela amizade, né? Mas porque eles ganham por quilômetro rodado. Saiu da garagem já estava contando, né? Aí precisa ver certinho para se unir as duas secretarias para ver. Uma sugestão que eu coloco também, Nobre, hoje a educação, eu acredito que tem 3, 4 micro-ônibus, né? Então é uma questão de conversar, né? De chegar a um acordo, né? Não são tantos pais assim, acho que dá para fazer um trabalho aí. Tá Tá? bom? Se houver comunicação a tempo hábil, né? Um organograma, um planejamento, aí dá para cobrir todos esses estabelecimentos de ensino, essas escolas que nós temos tanto na área rural como na cidade. Só que está vendo aí, até o momento que eu estou vendo, é que não está havendo um planejamento de reuniões. Quer dizer, os diretores eles têm autonomia de marcar reunião e está havendo falta de comunicação antecipada, né? O que vai precisar lá para utilizar, o que vai utilizar, na verdade, qual é o equipamento que vai utilizar, se vai precisar de ônibus, vai precisar de retro, vai precisar, sei lá. O diretor tem que se auto-organizar aí, né, com antecedência, para que isso não ocorra. Porque é importante a participação dos pais, é importante na construção do ensino do seu filho, é muito importante ele estar presente. Então, o diretor, nós vamos conversar para que isso não ocorra mais, tá bom? É só isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, vereador. Solicito ao excelentíssimo senhor, segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Chavico. Com a palavra, o excelentíssimo senhor, vereador Chavico. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente, funcionário da casa, tratar de 2 assuntos pequenos aqui, senhor presidente. Primeiro, agradecendo a Deus pela volta do nosso decano, né, que passou por probleminha de saúde, mas Deus está no controle, né, e graças a Deus aqui ele está. Deus abençoe a sua vida, nobre vereador. Outro caso, eu até não ia me inscrever, mas como estavam falando em tanto de água, e eu entrei hoje uma indicação, acho que 1209, senhor presidente, é sobre a Sabesp ver a viabilidade de uma extensão de rede, prolongamento de rede d'água na estrada do antigo Tacara, mais conhecido, ali no vilarejo do Nelson Rosa, se me permita falar. Ali tem acho que umas 10, 15 casas ainda sem água tratada. Em outros tempos a gente já tentou levar lá água, não tivemos êxito devido a algumas burocracias. E isso que emperra a situação desse país, burocracia, norma. A pessoa quando não diga que não quer fazer, mas quando não tem interesse de fazer, lê norma. E água é vida, saúde pública. Água é ontem, né, amanhã. Então, tudo que puder fazer para que aconteça a água na torneira de cada munícipe, em especial de registro, tem que ser feito. As burocracias não podem impedir que um cidadão não tenha água tratada em sua residência. Como que vive um pai de família sem água? Eu já sou contra até que cortem a água. Já sou contra. Eu lembro uma vez que eu, ainda funcionário dessa grande empresa chamada Sabesp, por uma infelicidade do meu superior, mandaram eu cortar água, senhor presidente. Eu cheguei ali no Caiçara, uma senhora conhecida me conhecia, vereador, olha, não dá para deixar para cortar essa água, amanhã eu recebo hoje, amanhã eu pago. O que vai fazer? Falei, tá bom, senhora. Aí fui falar com o meu superior, levei uma bronca, falei, então,
Eu estou falando, aí eu cresci. Estou falando para o senhor que eu não vou cortar, tá? Mas na lista que estava em minha mão tinha algumas pessoas grandes. Vejam só. Tinha algumas pessoas grandes na nossa cidade. Eu atravessei a cidade, senhor presidente. Fui direto nessa pessoa. Era tipo assim, umas 9h30, 10 horas da manhã. E cortei mesmo. Mas não foi nem, não deu nem 20 minutos, doutor Inês. E mandaram religar de novo. Então, são coisas que acontecem. A corda sempre arrebenta na parte mais fraca mesmo. Mas isso é no tempo passado. Isso é, estou falando coisa de 30, 40 anos atrás, 20, 30 anos atrás, por aí. Então, hoje o tempo é outro. Então, o momento é outro. Apesar da dificuldade que todo mundo está tendo, em especial a da empresa, também tem, mas levar água à casa do cidadão brasileiro é uma alegria. Já pensou quando a pessoa torce a torneirinha e chega água na casa dela, água tratada, água bem. Eu tomei essa liberdade de falar dessa indicação, senhor presidente, porque, como disse aqui o novo vereador Benedito Castro, o novo vereador Fábio Tatu, o nosso líder, o vereador Aquino, que a não água na casa dessas pessoas aumentaria as crianças, assistência médica para as crianças do nosso município. E realmente água de poço, ninguém sabe onde é que está a fossa séptica e sempre vai contaminar mesmo, sempre é uma coisa de risco. Eu fico muito feliz de poder estar aqui ainda lutando por isso. Eu acredito que hoje o dia é outro, o tempo é outro. Eu creio que a sensibilidade da direção da Sabesp vai fazer com que a gente avance, não emperre, avance. Tem alguns pontos críticos aqui, a gente está andando muito nessa área. Acho que a lei 1204, não lembro bem, municipal, dá essa liberdade, dá essa condições para cada cidadão abaixo da cota 11, viu? Desde que comprove. Eu não lembro bem a lei, mas eu tenho a lei. Dá essa liberdade. Tem uma brecha na lei que libera, e eu liguei muitas águas. Liguei não, pedi para saber se ligar muitas águas através dessa lei. E hoje a gente vê um avanço, uma mudança digamos assim, de gestão, uma mudança de querer aprofundar melhor na vida das pessoas. Eu tive conversando com alguém da Sabesp e lá tive algumas boas conversas assim que nos animou. Animou muito mesmo, porque eles estão com a intenção de chamar essa responsabilidade, essa realidade que hoje existe e tentar resolvê-la. E eu confesso a essa casa que estou muito assim, otimista, que muitas coisas, claro que na sua totalidade não vai dar para acontecer, mas acredito eu que muitas coisas que aconteceu no passado, com certeza agora não irá acontecer. Eu creio que nós vamos avançar e avançar muito. E, primeiro, nós temos que começar a fazer esse movimento aqui e apertar o nosso governante. Mostrar para o nosso governante que aqui, fazendo desse jeito, é possível. Quebrar as barreiras, abrindo as portas. É para isso que nós estamos aqui. Então, essa casa estamos de parabéns de trazer ao debate esse tipo de coisa, não só da água, mas como também da elétrica, que também é um problema muito difícil no nosso município. Outro dia, mês passado, acho que uma munícipe me procurou, que foi até mal interpretado na elétrica. As pessoas que trabalham em órgão público,
questionados sobre qualquer demanda à sua área, eles pensam, senhor presidente, que é um favor que estão fazendo, que na verdade é uma obrigação, né? Obrigação de fazer e fazer bem. A pessoa troca os valores, acha que está fazendo um favor. Como favor? É um algo público. Tem que cuidar e cuidar bem. Está sendo pago para isso. Então, a gente tem que virar a história. E se nós avançarmos junto, batendo junto, muito obstáculo que hoje, eu costumo dizer, essa pedra de tropeço no caminho do povo, a gente vai conseguindo aos pouquinhos. Não podemos avançar muito, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo tirar essa pedra que emperra que o nosso munícipe ande sossegado. Eu estou feliz, senhor presidente. Amanhã vou receber o nosso presidente do Canafra aqui, vou mandar a região, vamos tomar um café com ele amanhã cedo. Ele vem cheio de esperança, muitas coisas. Amanhã, com certeza, a gente vai conversar com ele, né? E vamos estar na região aí andando amanhã. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Beto. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Beto. Vereador Chavico, a palavra correta para tudo isso que se iniciou no início aí é desburocratizar. Aquilo que muitas vezes é burocrático demais para chegar à realização. Mas eu quero falar aqui, desejar boa noite, senhor presidente, à mesa, aos nobres vereadores e a todos que nos assistem pelo Facebook. Boa noite aos funcionários da casa. Falar sobre um assunto importante. Tivemos aí na semana de 18 a 25 a Semana do Trânsito, que foi assim um trabalho espetacular, muito positivo, eu tenho certeza. As palestras, o que houve nas ruas, causou um impacto muito grande, levando o motorista, todos à conscientização pedestre, ao papel que cabe a cada um de nós. E eu quero falar de um produto, vamos dizer um produto, o aparelho celular. É algo tão importante para o nosso uso diário, aonde... Permite uma parte? Pode falar, por favor. Só para ilustrar mais o pronunciamento de Vossa Excelência, teve um munícipe que estava até bravo com a polícia, porque estava um corpo se derretendo no asfalto ali, perto do banco. E aí a polícia não aparecia, estava... Ligaram para 190, 192, e a polícia não aparecia. Aí significa que dizer o quê? É que o secretário de transporte, de trânsito ali, realmente ele deu um show de bola. Coisa que nós nunca vimos. Criou impacto mesmo, bem. Obrigado pela parte. Eu quero só salientar o seguinte, vereadores, que a parcela pequena foi simplesmente arrumar um manequim. Agora, o impacto foi grande. Valeu a pena. Mas eu quero falar de um assunto, a todos que me ouvem nesta noite, que 50% dos acidentes de trânsito são causados pelo uso de celular. Quando se checa um WhatsApp, mensagem, e isso gera também um prejuízo para quem utiliza, no valor de R$ 85,00 de multa, mais 4 pontos na carteira. E, de acordo com pesquisas sobre o tema checar o celular enquanto dirige, aumenta assustadoramente, pasmem, 400% o risco de acidente. Então, vejo que isso é muito sério, porque médicos físicos e especialistas, eles
alertam acerca disso, que é impossível realizar diversas tarefas ao mesmo tempo. É óbvio que quando a gente se equipara, levando para o lado feminino, o homem é diferente. Tem alguns que são superdotados, mas a mulher ela consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo. A mulher ela tem telefone, cozinha e vai à casa. E faz outras tarefas, mas o homem dificilmente poderá fazer essas 3 coisas. Não se arrisca a querer cozinhar, varrer e atender telefone que vai queimar a comida no fogão. Mas com relação ao risco que causa, então, os médicos dizem que a capacidade cerebral humana limita-se a executar uma tarefa por vez, já que dirigir exige foco. Então, nenhuma distração, devido à necessidade de raciocínio rápido e reflexo imediato, dirigir falando ao celular, se torna inadmissível. Outro ponto, estudo aponta que de 1 em cada 3 acidentes que acontecem no Brasil são devido ao uso incorreto do celular. Ou seja, a melhor prevenção é o bom senso. Então vejam que isso traz um problema que, como eu disse no início, tivemos uma semana aí de Nacional do Trânsito que trouxe uma atenção especial para os usuários, os motoristas, seja de carro, seja de moto, tomar o devido cuidado. Então, existe empresa hoje criando um aplicativo que quando, porventura, o condutor, ele vai falar no celular, ele recebe uma mensagem, que a ligação se retornará depois, para justamente impedir esse tipo de ação, um acidente, porque muitas vezes pode complicar a vida da gente e a vida de terceiros. Devemos ser conscientes, quando estamos dirigindo e atendendo, a nossa visão de 360 graus é impossível ter essa visão. Então, senhor presidente, deixo aqui um apelo. Às vezes a gente é pego com essa atitude, devido a uma preocupação de retornar uma ligação, mas fica aqui o meu apelo, que tenhamos cuidado de nós mesmos e daqueles que estão transitando, seja pedestre, seja terceiros conduzindo veículos. Agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Solicito o excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente. Vereador Francisco Ricardas Neves. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Assunção. Presente. Vereadora Inês Santiago Cuyama Kawamoto. Presente. Vereador Irineu Roberto da Silva. Presente. Presente. Vereador José Lopes. Presente. Presente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Presente. Vereador Renato Souza Machado. Pronto. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Presente. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura dos materiais constantes da ordem do dia. Deliberação para a ordem do dia. Moção de apelo número 66/2021, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, ao Governo do Estado, pela construção de um prédio próprio para a ETEC. Registro. Coloco a moção de apelo 066-2 de 2021 em discussão. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Como dissemos aqui na semana passada, eu apenas tomei a liberdade e iniciativa de fazer o protocolo da moção, que é uma moção da casa toda, que foi uma discussão feita por esta casa. Eu quero enaltecer aqui a iniciativa do presidente Gerson em fazer aquela movimentação e chamar aqui
a equipe diretora da ETEC, e eu acredito que essa mobilização desse legislativo fez bastante diferença. Vocês viram quão rápido foi a movimentação, né? De uma demanda que já estava aí. Se a gente botar um mínimo, há um mínimo de pelo menos um ano do pé que está. Então, eu coloquei aqui na moção, né, as considerações do trabalho de excelência feito há 12 anos pela instituição, a questão dos deslocamentos aí, de um imóvel para outro, do KKK para o prédio onde é a Secretaria de Saúde, e agora a necessidade dessas instalações adequadas, nesse momento, né, do Vale do Futuro. Então, esse apelo que esta Câmara faz, e a gente viu aí até no final de semana, toda a movimentação do pessoal, do deputado, indo lá na... Mas não basta só apontar o terreno, mostrar o mapa. A gente sabe, né, Aquino? Quem está mais escaldado aí na questão política, sabe que a gente precisa continuar. Incisivo. Um minuto só para concluir. Sim. Minuto para concluir. Incisivo até que o contrato seja assinado. Porque ir lá, mostrar o mapa, né? Não chamar nenhum vereador que esteve presente junto, dá para fazer, tranquilo. Agora nós precisamos do negócio assinado, do convênio liberado. Se vai ser 11 milhões para fazer TEC, se vai ser 30 milhões para fazer TEC, FATEC, e já consolidar o polo educacional da cidade de Registro, e também com isso já consolidar toda a questão viária e toda a questão de transporte público ali daquele local. Mas nós estamos aqui apelando, junto com os pais e com as mães que ainda continuam apreensivos. Nós não queremos, de maneira nenhuma, fazer desse movimento da ETEC aqui um palanque político. Nós acabamos de ser eleitos, vamos ter um mandato até o final aí, quase 2024. Sabemos da proximidade das eleições, mas a nossa pressa hoje é porque, se não for esse movimento até março de 2022, aí vai ficar só para 23 ou 24. Então, essa é a nossa pressa. Não vamos confundir o palanque eleitoral com aquilo que a gente realmente tem pressa. Então, a gente continua com essa moção de apelo, aquilo que a gente se programou, que o presidente abraçou, que todo mundo abraçou, continua a difundir isso pelas câmaras do Vale do Ribeira, para que esse movimento chegue ao governador e para que isso seja assinado. Preto no branco, cheque, quando diz cheque assinado, aí a gente consegue comemorar. Então, com certeza, é um movimento nosso, desta Câmara Municipal, essa moção de apelo, e não que vai resolver, mas vamos tentar continuar ajudando aí. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Coloco em votação. A palavra, excelentíssimo senhor vereador Beto. Quero parabenizar o vereador Tatu por esta moção e dizer que estamos juntos aí. Ok? Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy. Eu gostaria de me pronunciar no sentido de entender que a questão imediata, eu acho que realmente foi nos tranquilizado naquela audiência com o prefeito, que eu estive junto, depois de consultar as pessoas que me apoiam, o meu grupo político, enfim, porque essa bandeira, essa defesa, ela tem que ser de todos nós. Embora não tenha nenhuma concordância com o projeto de governo do Newton Hirota, do PSDB, mas tem questões que a gente faz questão de publicamente apresentar o apoio e o reforço. Estive no gabinete com o prefeito e o que estiver a nosso alcance eu o farei. Mas, como disse, todos nós dissemos, e a moção vai nesse sentido, não é resolver só a questão imediata do aluguel, é hora de construir um novo prédio. E eu queria compartilhar, lembrar com alguns dos companheiros, colegas aqui se lembram, de que teve alguns movimentos que nós conseguimos envolver setores amplos da sociedade, embora o exemplo que eu vá falar não tenha tido sucesso, mas conseguimos segurar durante todo o meu governo, que foi a construção do presídio. O vereador Aquino se lembra, talvez alguns aqui. Nós reunimos vários deputados de vários partidos, reunimos organizações da sociedade civil,
Rotary, Lions, grupo de pastores, jovens, enfim, né? Unisep, Unisa, não vou falar mais entidades que eu vou ser injusta, porque foi um grupo muito grande que estivemos junto ao governador para pedir não ao presídio. Só fiz esse parâmetro para dizer que eu acho que nós temos não só aquele pedido que o presidente encaminhou ao prefeito, de irmos juntos para uma audiência com o governador, mas nós poderíamos, todos nós, mobilizarmos nossos contatos de deputado estadual, federal, sociedade civil, e irmos fazer esse apelo. Eu digo isto de quem lutou 4 anos por esse prédio, de quem, terminando aqui, 4 anos como prefeita por esse prédio e ver 2 mandatos do governo acontecer. Então, eu queria fazer essa sugestão, que a gente fizesse um amplo movimento, junto com a comunidade da ETEC, certamente, para levar esse pedido ao governador. Claro, quem tem que liderar isso é o prefeito, mas trago aqui publicamente a sugestão. Obrigado. Continua aí a discussão. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Chavico. Tem um popular ditado aí afora que quem planta, colhe. O nosso governo, o governador Dória, ele fez uma reforma que doeu em todo mundo. Todo mundo, eu digo assim, acho que a classe da polícia, professor, funcionalismo público. Mas hoje ele pode matar a bola no peito e pôr no chão e dizer o que pode ser feito, o que dá para ser feito. Porque tem recurso. Mas tudo tem aí que volta atrás, a burocracia, né? Que às vezes emperra as coisas. A sua excelência, o prefeito Nilton Hirota, falou naquela reunião que já tinha oficializado a de Paula Souza, oferecendo o terreno. Precisamos saber se ele já tem o retorno. Mediante esse retorno, aí sim, nós iremos pressionar o governo. Que coloque essa nossa demanda junto ao Vale do Futuro. Porque o Vale do Futuro está começando a sair do papel. Não podemos fazer vista... Como é moco? É moca que fala? É isso, professor? É isso mesmo. Não podemos não querer enxergar. Realmente está acontecendo. É pouco? É claro que é pouco ainda, mas as coisas vão acontecer. E se realmente a de Paula Souza quer dizer que aceita o terreno e coisa, aí nós temos que correr atrás. Aí vai a nossa classe tudo junto para ver se ainda coloca, e o novo vereador Fábio Tatu falou muito bem, não é fazer palanque não é isso, mas é o tempo, porque depois, em março, parece que se encerra tudo, né? Então, por causa da política, né? Por causa da eleição. Então, em março encerra tudo. Então, nós temos pouco dia para correr atrás. Se nós não abrir os olhos e tentar colocar, nós temos que tentar receber esse retorno da Paula Souza, se realmente eles querem. Primeiro, eles têm que querer. Eles querendo, eu acho que as coisas acontecem. Obrigado, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Coloco em votação. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador professor Aquino. Senhor presidente, eu quero ocupar esse tempo só para parabenizar os vereadores, o início de discussão. Quanto tempo já vem correndo, né, para ajudar a ETEC, né? Não é de hoje, já faz anos, passa por essa casa, e vem casa, vem vereadores, e a discussão em prol. É importante, muito importante essa discussão que veio ao longo do tempo. E hoje a gente já tem um avanço muito importante. Isso nós podemos falar que é um avanço, né? Toda a equipe da prefeitura, todos os vereadores, o envolvimento de deputados ao longo do tempo, e graças a Deus nós já temos um avanço que é muito importante.
Então, eu quero parabenizar a luta, o trabalho dos vereadores. É muito importante ao longo desse tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Boa noite, muito obrigado, senhor presidente. Eu queria dizer aqui que o problema da ETEC foi um dos primeiros problemas que chegou a mim no meu mandato, né? Um dos diretores lá é um amigo pessoal meu, me chamou lá, conversamos. Lá no começo ainda, em fevereiro, se eu não me engano, eu conversei com o prefeito e sobre exatamente isso, sobre o despejo, né? Que não ia mais pagar o aluguel, como é que estava, e me foi garantido lá atrás que isso não ocorreria, e na reunião que tivemos com o prefeito nos foi garantido de novo, né? Isso nos conforta, mas é um imediatismo, né, que não pode ter, temos que resolver o problema. E queria parabenizar aqui o Fábio Tatu pela moção, estaremos assinando junto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, encaminho, oficie-se conforme solicitado. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Não há. Não havendo mais vereador inscrito e nada mais a tratar, gostaria de comunicar os senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 30 de nove de 2021, quinta-feira, às 18 horas, e a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 4 de 10 de 2021, segunda-feira, às 19 horas. A pedido da vereadora doutora Inês, solicitamos um minuto de silêncio. Pela liderança, vereador? Ah, desculpe, então, eu li errado. A pedido da nobre vereadora Sandra, um minuto de silêncio, em nome da senhora Jurema Cinti Bassoni e Ariane Pupo Salles. Encerrar, eu peço que assim que seja encerrada a sessão, esperem uns 2 minutinhos só, por favor. Agradecemos a presença de todos às 21 horas. Encerro a presente sessão.